Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. De volta com o nosso programa, ao Pai das misericórdias, entrando em sua casa e você entrando em nosso santuário pelas imagens dessa transmissão. É uma alegria muito grande nós juntos podermos ouvir a palavra de Deus, a palavra da igreja e rezarmos ao Pai, colocando em suas mãos as nossas vidas para que cada dia mais cresçamos em sabedoria, graça e estatura diante de Deus. O tema que nós estamos refletindo é sobre a audiência geral de quarta-feira que o Santo Padre o Papa Francisco fez em 7 de agosto de 2024. Falando sobre o Espírito Santo que conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. Esse Espírito que age na vida de Nossa Senhora, que é o assunto que o Papa vai tratar hoje conosco. Encarnado por obra do Espírito Santo pela Virgem Maria, como conceber e dar à luz Jesus. Nós vamos tomar o texto de Mateus 1,18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Entramos na segunda fase da história da salvação. Depois de ter contemplado o Espírito Santo na obra da criação, contemplá-lo-emos na obra da redenção, isto é, de Jesus Cristo. Passemos então ao Novo Testamento e vejamos o Espírito Santo na encarnação do Verbo. No Evangelho de Lucas, lemos: o Espírito Santo descerá sobre ti. Ou, Maria, o poder do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. O evangelista Mateus confirma este dado fundamental sobre Maria e o Espírito Santo, dizendo que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. A igreja acolheu este fato revelado e colocou-o muito cedo no coração do símbolo da fé. No Concílio Ecumênico de Constantinopla de 381, o mesmo que definiu a divindade do Espírito Santo. Este artigo entrou na fórmula do credo. Portanto, trata-se de um dado de fé ecumênica, pois todos os cristãos professam juntos esse mesmo símbolo da fé. A piedade católica, desde tempos imemoráveis, extrai dele uma das suas orações cotidianas, que é o Ângelus, né? O anjo anunciou a Maria, que é rezado às 6 horas da tarde, essa anunciação. Então, falando da ação do Espírito Santo, depois de termos visto que ele agiu na criação, conforme o relato do livro do Gênesis, né, no capítulo 1, a terra estava deserta e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre ela. E Deus começa a agir na criação, né? Faça-se, faça-se, faça-se. Até por último, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a história da salvação, que é uma ação do Espírito, começa já no início da criação. Ele fez bem todas as coisas, ele fez pura todas as coisas. O pecado aqui entrou na vida do homem e por isso a obra do Espírito Santo, no sentido de, no tempo que se completou, vir até a humanidade o Verbo encarnado, quer dizer, a palavra de Deus feito carne, a palavra de Deus feito homem. E essa palavra de Deus feito homem acontece nesse momento em que o anjo faz o anúncio à Virgem Maria. Quando se completou os tempos, diz a Sagrada Escritura, Deus enviou o seu Filho, conforme já havia prometido desde o início da criação. Porém, inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E a descendência da mulher esmagará a sua cabeça. Então nós estamos contemplando, né, este anúncio que o anjo faz e esta ação do Espírito na vida de Maria, que consta lá na Sagrada Escritura e que foi a partir deste acontecimento, desta revelação, que a igreja incorpora no seu símbolo de fé, que é o creio,
que nós rezamos todos os domingos nas Santas Missas e também quando nós renovamos as promessas do nosso batismo. E na Páscoa nós também renovamos essa promessa. O símbolo da fé, que é o resumo de toda a nossa fé, ele contém que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Aparece isso no nosso símbolo apostólico, que é professado por toda a igreja desde o início da cristandade, como o próprio Papa fala sobre isso. Tanto que esse dogma, né, de que Maria foi concebida sem pecado, quer dizer, além de Deus a preservar em vista do seu filho, do pecado original, ela também imbuída dessa graça divina que leva ela a gerar este filho. Então, sem conhecer homem algum, antes que se casasse com São José, antes que tivesse uma vida com ele, ela concebeu do Espírito Santo. Então, isso está no símbolo da nossa fé. Não tem como negar isso daí, porque tá as Escrituras que nos revela isso, né, a experiência da igreja e da própria Virgem Maria revela tudo isso. Então, quando a igreja declara um dogma de fé, quer dizer, é verdade, pode acreditar, foi assim que Deus fez, foi assim que Ele se revelou, foi assim que Ele se manifestou. Então, nós cremos firmemente como revelação de Deus esse acontecimento na vida de Nossa Senhora. E ali foi gerado o verbo de Deus, né? A palavra de Deus feito carne. Quando fala verbo de Deus, né, verbo é palavra, né, que tem um sentido, que tem um significado, que tem uma ação. Verbo envolve ação. Então, a palavra de Deus entra em ação, né? A palavra de Deus se fez carne, se tornou humana, se tornou Jesus, homem, Deus. E por isso ele veio justamente para restaurar, para edificar o novo povo de Deus numa aliança de entrega total da sua pessoa. E ele assim foi concebido, ele assim foi encarnado e se tornou um de nós. Então esta parte do creio que nós professamos, que todas as igrejas cristãs professam, né, está contido esse elemento aí. Ela concebeu pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então é com esta confiança e com esta certeza que a igreja proclama esse dogma, essa verdade de fé, verdade digna de ser acreditada, né, e vivida. É o que nós cristãos vivemos. Então, para que nós vivamos, né, com mais segurança a respeito do que aconteceu na vida de Maria e na vida de Jesus, né, a salvação que tudo isso nos trouxe, vamos confiar ao Pai das misericórdias as nossas vidas e os nossos corações também, pedindo a Ele que nos infunda pelo Espírito Santo, né, esta certeza, esta firmeza da nossa fé, para que nós em nenhum momento da vida, diante de qualquer dificuldade, não venhamos desfalecer. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É nessa certeza de que o Pai nos acolhe, que nós entregamos a Ele e confiamos a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Que desça sobre você, sobre todos os seus, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.